Do Maná do Céu para você. Bom dia, Maná de hoje, portas abertas. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 42:9. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura é muito importante. Vamos lá? Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito dele e lhe disse: Vós sois espiões e vieste para ver os pontos fracos da terra? Aqui, né, os irmãos de José, quando desce lá o Egito para comprar alimento com José. Lembra que José tinha reserva, né? José estava preparado e quando houve falta lá para os irmãos, né, com Jacó, quando faltou alimento, quem que tinha? José. E eles não sabiam que era José. E quando Jacó fala para eles irem para o Egito para comprar alimento, com quem que eles se deparam? Com José. E aí foi quando o Senhor falando, né? Quando o Senhor me levou a ler esse versículo, falando aqui, né? Portas abertas. Porque ali foi vamos dizer, as portas estavam abertas, porque através de José, né? Os irmãos de José ali teve acesso o quê? Ali, né? Ali eles tiveram encontro com José, ali teve reconciliação, teve perdão e teve as bênçãos, porque José também abençoou eles, né? E também ali foi quando o Senhor falando também, portas abertas, ali também iniciou como o Senhor estivesse falando, como hoje, né? Para José ali, portas abertas, né? Tanto para José como para os irmãos de José, porque ali também foi quando José ali teve encontro com os irmãos, né? Ó, José reconheceu eles e ali José também lembrou do sonho que Deus tinha dado para José, né? O sonho que Deus tinha dado que os irmãos iam, né? Ali, né? Prostrar diante de ia depender de José, né? Mas é tão interessante que nesse momento aqui, José, né, fala ali com os irmãos, e se você continuar lendo ali, você vai ver que os irmãos de José falam que não, que eles não vieram para espiar, né? Eles vieram ali para comprar alimento, né? E ali eles falam que são filhos do mesmo pai. E eu fiquei maravilhada porque trazendo para nossas vidas, lembra, quem é o nosso pai? É Deus, né? Então, ou seja, é como se nós aqui estivéssemos falando, nós somos irmãos do mesmo pai, né? Filhos do mesmo pai. E aí foi quando ali o Senhor ministrava o meu coração. Que a primeira porta que nós acessamos foi qual? Jesus, né? Entregando a nossa vida para Jesus. E ali foi quando Jesus começou, né? Porque é através de Jesus que nós vamos para o céu. Então, quem que está nos proporcionando todos, falando dessas portas abertas? Aqui fala de promessa, né? Porque, ó, José, quando ele fala que ele lembra do sonho, o que é? Ali no sonho, ele já sabia que ele ia vivenciar algo grande com o Senhor, né? E ali foi quando o Senhor, porque que nesse exato momento ali, foi o Senhor que fez ele lembrar do sonho, né? Da mesma forma da gente. Hoje o Senhor está falando de portas abertas, falando de promessas, de algo que o Senhor tem nos falado, né? Algo que o Senhor tem nos levado a sonhar, né? E foi quando o Senhor hoje falando, chegou o tempo, né? Das portas abertas, a gente acessar essas portas. E foi quando o Senhor falando, né? Não é só uma porta, é portas abertas, porque são várias portas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? E ali, né, pensando, porque a gente sabe que tudo é através de Jesus, mas foi quando o Senhor falando, aqui na terra a gente vai ter várias, não vai ser só uma porta. Através de Jesus, a gente tem várias portas, porque tem várias bênçãos, né? O propósito do Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós é grande, né? É grande. E foi quando o Senhor, né, me falando, e eu fiquei pensando, ó, Gênesis, fala de início. A gente está no novo tempo, a nova temporada, né? Vivendo o novo de Deus. Então, e aí o Senhor nos leva a ler o 42. 40 fala do quê? Do processo, ou seja, e do 2. Testemunho, porque a gente vivenciou para chegar nesse dia de hoje, para acessar as portas, né? E aí o Senhor já está confirmando, ó, portas abertas. Você chegou até aqui, agora você vai acessar, agora você vai desfrutar, agora você vai vivenciar. Então foi quando o Senhor falando, né, do 2. O 2 vai gerar o quê? Testemunho, porque vai ser quando nós vamos o quê? Entrar hoje, acessar as portas hoje, né? Falando pelo espiritual. Ou seja, são as coisas que o Senhor já tem preparado para nós. E hoje Ele vai nos entregar e falando portas abertas, né? Falando já para a gente acessar, já está aberta, elas já não estão mais fechadas, né? Olha que tremendo. Por que falando de fechada? Porque a gente teve um processo, tudo para a gente vivenciar, para a gente ir para um outro nível. O Senhor vai nos levar a desafio, vai levar a gente a ter prova, a gente ser testado, lembra? E aí o que é? A gente vai dar depois o testemunho de tudo que a gente vivenciou.
Ah, mas por que você está acessando tudo isso? É como José aqui, os irmãos de José ali, né? José conta ali, né? Se continua lendo, que não foi nada, porque eles fizeram tudo que eles fizeram ali, foi quando José, né? Tirando toda a culpa deles, falando que tudo isso que José ia vivenciar isso, que não era culpa dos irmãos, que ele ia ter que passar por isso, porque Deus já tinha esse propósito para José. Então, olha que tremendo. E foi quando o Senhor hoje falando mais, né, ao meu coração, exatamente isso também, né, conosco, né, porque agora vai chegar um momento que hoje é o momento da gente, né, acessar essas portas, né, e aqui foi quando o Senhor falando, então voltando aqui, né, no número, né, foi quando o Senhor falando, então o 2 vai ser o quê? O 2 é o Senhor confirmando com a gente, né, as portas abertas para a gente acessar, né, e o 9? O 9 é o fruto que a gente vai gerar, né, o fruto da gente, né, contar aqui tudo o que aconteceu e tudo que a gente, né, agora vai aparecer, né, porque aqui foi aonde, né, se continuar lendo ali, vai ver que José ali fala isso para os irmãos, então, que não é sobre eles, né, é sobre Deus, que Deus já tinha esse propósito com José, e ali José, né, depois tem contato com o pai, ali José abençoa eles, né, os irmãos também, então ali, ou seja, e foi quando o Senhor falou no meu coração, tanto portas abertas para os irmãos de José, como para José, ou seja, é como se o Senhor estivesse falando para um e para outro, separado, portas abertas. E aí, né, foi enquanto o Espírito Santo falava ali, eu fiquei, né, pensando, né, portas abertas, imaginar várias portas, né, se acessar várias portas. E ali são o quê? As bênçãos do Senhor, que é tipo, hoje você vai vivenciar, né, e agora foi quando eu fiquei pensando nesse mês, né, iniciando o mês, né, ó, início, né, 1º de dezembro, e o mês 12, né, que fala o quê? Os 10 mandamentos, ou seja, que é o que a gente, né, tem praticado, até para a gente vivenciar as portas abertas do Senhor, a gente tem praticado, né? E às vezes você fala assim, eu também estou vivendo portas abertas. Tem que saber se é do Senhor, porque é o Senhor que nos entrega e o Senhor está falando isso hoje para nós, portas abertas. E aí quando fala, né, desse mês 12, ou seja, para a gente continuar praticando os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, que é o quê? É os princípios que o Senhor nos dá, né? Obedecer os mandamentos. E para quê? O 2, né? Porque são 12, mês 12. O 2 é o Senhor confirmando, né? Para a gente continuar vivendo, praticando os princípios, mas também que vai ser o quê? Gerar testemunho. Então eu imaginei assim, esse mês, e o Senhor falando portas abertas, esse mês vai ser de muitos testemunhos. A gente vai vivenciar muitas coisas, né? Porque quando o Senhor falou portas abertas, não é só uma porta, é várias, e aí eu pensando nos 2, né? 2 vai ser o quê? Vai ser muitos testemunhos que nós vamos gerar, né? Muitos testemunhos. E aí foi quando, né, eu fiquei pensando, né? Portas abertas é o Senhor falando pra gente. Já tá tudo, agora já tá livre, pode acessar, né? A gente tem que esperar o Senhor abrir, né? O Senhor que abre e o Senhor que fecha, né? Então, hoje o Senhor tá falando portas abertas, já tá aberto, só acessar. E que a gente possa estar atenta à voz do Senhor, né? Do Espírito Santo falando aqui aos nossos corações, né? Pode entrar nessa, entra nessa, vamos lá, e a gente, né, sem medo, acessar, portas abertas, é isso que o Senhor está falando hoje, para mim e para você, tá bom? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, quero te agradecer e dizer que Tu és bom, digno de toda honra e de toda glória. Muito obrigada, Senhor, por esse dia, por essa semana, por esse mês que já inicia. Sabemos, ó Pai, que o Senhor já inicia falando portas abertas. Sabemos que é tudo do Senhor e para o Senhor e através do Senhor. Pai, que sabemos que a porta é só o Senhor quem abre e é só o Senhor quem fecha. E hoje o Senhor está dizendo portas abertas. Que nós possamos, ó Pai, já acessar com o coração grato, sabendo, ó Pai, que nós já vamos vivenciar, Pai, promessas que o Senhor já tem para nós, né? E é só o Senhor que pode nos entregar, que nós possamos desfrutar, multiplicar, né? Compartilhar, que nós possamos, ó Pai, saber que o Senhor entrega para nós através de nós, que nós, Senhor, já estejamos com o coração, Pai, preparados, ó Pai. E quando o Senhor nos diz, né, portas abertas, é só a gente acessar, já está liberado. Que nós possamos, ó Pai, já acessar, a saber que é o Espírito Santo que nos guia, que nós possamos estar atentos à voz do Espírito Santo para acessar somente as portas que o Senhor já abriu para nós, só as que o Senhor já abriu para nós.
é do Senhor, e que nós possamos, ó Pai, já contemplar esse dia de hoje. Pai, ser conosco nesse dia, nesse mês, nos guarda, coloca anjos, ó Pai, e que nós possamos nos lembrar, Pai, que tudo é o Senhor que nos dá. Que nós não possamos, ó Pai, tirar o nosso foco de Ti, que nós possamos lembrar que é do Senhor e glorificar somente o Teu nome. Há um nome só Jesus, porque é só Jesus que pode fazer todas as coisas para nós, aqui nessa terra. Muito obrigada, Espírito Santo, por até aqui nos ajudar a caminhar e hoje nos levar a viver e acessar essas portas. Que possamos viver um mês de portas abertas, de grandes coisas o Senhor tem para nós, isso nós sabemos. Pai, que nós possamos gerar, Senhor, alegria mais e mais ao acessar cada porta e te dar, Senhor, toda a gratidão, a nossa melhor oferta, Senhor, de reconhecimento e sabendo que todo o tempo é o Senhor que está nos entregando e que nós possamos continuar no caminho, caminhando rumo à eternidade, porque aqui o Senhor já nos diz portas abertas. Imagina o que nós temos a hora que nós entramos na única porta que é a eternidade contigo. Quantas coisas teremos para vivenciar. E lá, Senhor, o Senhor já tem tudo preparado para nós. Que nós possamos já estar aqui com o coração grato. Muito obrigada, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor tem nos dado e nos levará a viver. É no nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Se inscreva, compartilha e deixa Jesus te usar. Tchau!